Veja no programa de hoje, governo catarinense investe mais de 2 milhões em regularização fundiária. Para entregar para ele toda a documentação. Nessa segunda etapa serão beneficiados 9 mil agricultores do estado. Começamos aqui em Santa Catarina, já é referência para o Brasil. Veja também, cadeia do leite vive um grande momento, mas isso tem data para terminar. O aumento do consumo depende também da renda das pessoas. Nova estratégia. Embrapa e IMA desenvolvem sistema de gestão ambiental com foco na melhoria das granjas. Ele é composto por uma série de normas. Vimos aí que temos muitas novidades, alguns alertas e vários exemplos de que o agro é o caminho do sucesso rural. Vamos juntos! Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Sicoob. Venha conhecer o real valor do nosso tempo. O Sesc, Sescope Santa Catarina. Cooperar é sonhar, produzir e crescer juntos. Sescope Nacional. Somos cooperativismo. Somos Coop. E Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. Iniciamos a jornada de hoje falando sobre a regularização fundiária no estado. A primeira etapa, que beneficiou mais de 11 mil agricultores, está quase concluída. E a segunda começa agora com foco em colocar no mercado 9 mil produtores rurais. São ações que ajudam no desenvolvimento de muitas famílias consideradas irregulares. Cada pedacinho de chão, não importa onde esteja, precisa de uma identidade, de um registro legal, para que o produtor possa chamá-lo de seu. Mas, seja por falta de dinheiro, desleixo ou qualquer outra situação que se coloque, muitos agricultores não possuem esta regularização. Em Santa Catarina, como nos demais estados da federação, o número de propriedades se agiganta. Uma estimativa feita pelo governo brasileiro é de que perto de 800 mil imóveis rurais não possuam títulos regularizados. A tarefa foi criar um mutirão para que todos consigam usufruir desse benefício. Segundo o governo do estado, existem hoje, em Santa Catarina, 93 mil propriedades com termos de posse ou de partilha, e outras 350 mil sem o georreferenciamento. E todas elas serão obrigadas a se cadastrar até 2025 para atender à legislação federal. Por isso, a união de esforços vai seguir arrumando a casa de todo mundo. 11 mil propriedades rurais já foram regularizadas aqui no estado e os agricultores com esses títulos em mãos podem buscar o apoio público para investir nas terras. A segunda etapa chegou agora, com a liberação de mais 2 milhões e 300 mil reais para atender outras 9.500 famílias. Os municípios de Biguaçu, Siderópolis, Guaramirim e Bicaré, Rio Negrinho e Painel serão os contemplados. Começamos aqui em Santa Catarina, já é referência para o Brasil. O próprio INCRA Nacional está se utilizando da metodologia, que é o processo de varredura com imagem. Segundo os custos, se você olhar um custo que nós pagamos mais de 3 mil reais por uma propriedade, um agricultor que iria hoje contratar também irá pagar isso, em torno de 3 mil, 3.500. Hoje nós estamos fazendo com um custo de 200, 250 reais. Então acho que esse é o grande aprendizado. O que falta ainda para nós, que ainda vamos ter que consolidar neste ano, talvez ainda no andar do próximo ano, é a parte legal, né? Como nós estamos percebendo, os agricultores, nós só temos um caminho, que é o uso campeão administrativo judicial. E isso ainda é caro e moroso. Então há necessidade de ajustar o marco legal de Santa Catarina, uma nova legislação, o ajuste da legislação existente, e aí criar uma metodologia, um processo também legal, e mais simples e ágil para que a gente possa garantir esse processo administrativo, a regularização administrativa. E aí sim, aí podemos avançar com mais rapidez, né, superando inclusive as metas que nós já tivemos, já executamos esse ano e para os próximos anos também. Em Biguaçu serão contemplados os agricultores que atuam nas chamadas roça de toco.
O que é isso? Bom, é o uso da terra nativa, de posse ou propriedade da família, para a sobrevivência, como a exploração da mata para produzir carvão e o aipim. O seu Edésio, dono desse raro engenho de farinha, será um dos muitos produtores que vão receber o benefício. A gente não esperava de chegar a uma oportunidade tão boa do governo do estado numa hora tão difícil, sabe? Porque tem muitas propriedades, a gente não tem o número exato das propriedades que estão sem documentação. E as famílias não têm condições de pôr em dia, sabe? Com essa ajuda da secretaria aí assim, cara, pelo amor, né? A gente vai chegar num patamar que vai se desenvolver. É igual um cidadão ter a sua carteira de identidade. Sabe como é que vai lá no banco pegar dinheiro? Como é que vai pegar empréstimo se não tem o documento da terra em dia? E nós tendo a terra em dia, a situação clareia cada dia, sabe? Além dele, alguns vizinhos também decidiram aderir ao programa, porque com o Terra Legal, os produtores terão acesso à documentação necessária para legalizar as propriedades, com um custo muito baixo. É muito para a pessoa precisar, às vezes, ir no banco pegar um dinheiro emprestado para comprar um carro, um trator, uma coisa para trabalhar. E não tem, é muito complicado. O lavrador passa muito mão de obra para trabalhar aqui, se não tiver essas coisas para comprar, né? E para o produtor aqui da região, ficou excelente? Muito bom. Ficou muito bom depois que a universidade veio aqui para nós, que agora estão arrumando para legalizar as propriedades, vai ser muito bom para nós. Para conseguir as autorizações de corte, muitas vezes o eucalipto, quando fica grande, o mato cresce também. Então, antes de derrubar o eucalipto, nós temos que fazer o corte das árvores nativas que estão brotando. E daí eu preciso conseguir a licença do órgão municipal ou do IMA, né? E sem a posse da terra legal, sem o documento da terra, eu não consigo essa autorização. Por decisão do secretário da Agricultura do Estado, Ricardo de Gouveia, o programa de regularização fundiária deseja tirar do isolamento o maior número de produtores, transformando-os em agricultores de fato. Esses pequenos produtores, sem um título, sem a posse, sem, vamos dizer assim, a propriedade dessa terra, ele fica alheio, né? Ele fica fora, né, de toda uma situação legal. Por exemplo, ele não tem acesso às linhas de crédito, né? Ele tem dificuldade inclusive, junto a bancos e tudo mais, né? Então, o que a gente busca aí é a regularização dessas áreas, né, para entregar para ele toda a documentação e ele proceder somente o registro no cartório, em seu nome, né, já com todo o levantamento, já referenciadas e tudo, para que ele possa aí sim passar, vamos dizer assim, a uma situação legal e ter acesso a todos esses benefícios, vamos dizer assim, que tanto o governo federal como o estado dão para que ele possa desenvolver suas atividades. Se nós conseguirmos recursos, que estamos trabalhando com, inclusive, a possibilidade de emendas parlamentares vir para esse fim, né, que não precisa todos os recursos das emendas vir, mas se vier uma parte, conseguimos direcionar para isto, com os recursos, inclusive, do orçamento do estado, de convênios com o governo federal e outras instituições, eu acho que nós temos condições de avançar bem no próximo ano e estamos com uma perspectiva muito boa para o próximo ano. O governo federal, juntamente com os estados, espera regularizar nos próximos anos 600 mil títulos. Isso representa a metade das mais de 1.600.000 posses precárias. Enfim, é o estado tirando da clandestinidade quem pode fazer o Brasil rural dar um salto ainda maior. Para o quadro Relembrando desta semana, vamos mostrar o exemplo de um produtor associado da Cooperalfa que conseguiu quebrar o recorde de entrega de aves para o sistema Aurora Alimentos. Nesses 30 anos de parceria, a relação só melhorou. Revejam. Com mais de 70 mil associados e uma receita de quase 10 bilhões de reais, a Aurora Alimentos tem sido a segurança dessa multidão de produtores. É uma cadeia ampla, complexa, cheia de regras, mas absolutamente confiável. Só que hoje vamos nos ater ao segmento de avicultura, um setor que abate por ano mais de 245 milhões de cabeças. 76% desse volume abastece o mercado interno.
Os outros 24% são exportados. Entre as 11 cooperativas filiadas está a Cooperalfa, que possui 1.000 agricultores integrados. E entre eles está o seu José Marostica. Fidelidade. Foi isso que o seu José mais prezou durante essas 3 décadas como associado da Cooperalfa e integrado da Aurora Alimentos. Mesmo quando a avicultura não apresentava resultados expressivos, ele seguia fiel aos seus princípios, sinal de que as relações comerciais sempre foram muito confiáveis. Integrado há 33 anos, ele conseguiu um feito histórico dentro do sistema Aurora Alimentos. Foi o primeiro produtor a quebrar a marca dos 200 lotes de aves entregues. Mais precisamente, 203. A lida, ela mudou muito de 30 anos atrás, produzir frango com os conceitos de hoje em dia. Mudou bastante, mudou 100% mais. Porque uma vez era tudo a manual, né? Agora é tudo automático. E é bom de trabalhar agora. E tem as exigências são maiores também? Agora você está tudo completo, não tem muita exigência. Mas tem que estar tudo organizado, né? Daí, senão, tem que fazer, né, as coisas. E como avicultor, o senhor se sente satisfeito? Sim, eu sim. Eu gosto de cuidar dessa atividade aí. Foi a sua vida aqui? É a minha vida. Até que puder tocar, vai embora. E como é que foi saber que o senhor foi o primeiro dentro da Aurora a entregar mais de 200 lotes? Nas fichas vende lote por lote. Daí eu falei pro técnico, disse, já está nos 200, vamos ver se ganha mais alguma coisa aí da Aurora, que é o produtor mais velho. O trabalho na granja é feito com mão de obra familiar. Só ele e a esposa, a dona Iraci, atuam no dia a dia. Uma tarefa que exige zelo e dedicação. Mas os números mostram a grandiosidade desse recorde. Nas mais de 3 décadas, a família Marostica entregou ao sistema Aurora 5.508.000 aves. Para nós, como sistema Aurora, é um motivo de bastante orgulho, né? Como eu vinha comentando, o período que o seu José tem como produtor, mais ou menos que eu tenho de idade, né? Então isso significa uma confiança no sistema, da parceria, todo o trabalho que é executado pela Aurora perante todos os associados, não só de todo o sistema, mas também da Cooperalfa, e para nós é de extremo orgulho. Nos enche de alegria e de satisfação em poder trabalhar junto com esses produtores no nosso sistema. Claro que o olho do dono ajuda e faz a propriedade se desenvolver, mas é a ação dos técnicos de campo que promove esses resultados extraordinários. O Adilson é o braço direito do seu José e a Graciela, uma observadora atenta de todo o regramento sanitário. Ele é um produtor sempre bastante dedicado. Tudo que a gente, vamos supor, pede, orientação que faz, ele segue as orientações, tenta seguir, sempre buscando o resultado, sempre buscando melhoria no aviário e sempre preocupado com o resultado. Faço a sua supervisão aqui da região, já tem agora 9 meses que eu estou na região de Quilombo, a gente acaba indo acompanhando o produtor, acompanha os técnicos, então a parte toda documental, parte veterinária, então atendimentos a campo, mais ou menos é isso a função aí que a gente está fazendo agora no campo. Comprometida com o bem-estar dos animais e principalmente das pessoas envolvidas nos processos, a Aurora Alimentos foi uma das primeiras agroindústrias do país a aderir ao Programa Nacional de Abate Humanitário. Isso fez a cadeia evoluir e o associado se sentir mais integrado ao sistema. Depois dos comerciais, vamos falar do momento vivido pela bacia leiteira catarinense e de um sistema de gestão que promete deixar as granjas de suínos mais eficientes. Com produção estável e consumo em alta, preço do leite dispara e a condição do produtor melhora. A rentabilidade da atividade leiteira em poucos momentos da história foi tão favorável. Sistema de gestão ambiental da Embrapa vai facilitar o licenciamento das propriedades. Para nós foi um grande avanço em relação à questão tecnológica, porque antigamente os processos vinham em planilhas de Excel e hoje com o sistema vai ser tudo automatizado. Fiquem conosco, saboreiem o intervalo, já voltamos. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, Osesc, Sescope Santa Catarina, Sescope Nacional e Fertilizantes Fecoagro.
Cooperar é o jeito certo de vencer essa crise. O cooperativismo se tornou o melhor modelo de fazer negócios porque é baseado na ajuda mútua e põe o ser humano acima do lucro. E nós, do Sicoob, estamos honrando ainda mais este valor, prorrogando financiamentos e facilitando o crédito, a geração de negócios e o atendimento. E quando tudo passar, vamos continuar do seu lado, cooperando com você. Sicoob, somos feitos de valores. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Às vezes você nem percebe o quanto o cooperativismo está presente na sua vida. Seja em casa, no trabalho ou em qualquer lugar de Santa Catarina, ele leva desenvolvimento econômico e bem-estar para toda a nossa população. Se você já é parte desse sistema, orgulhe-se disso. E se você ainda não é, procure a cooperativa que mais combina com você. O Sesc e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo. Com a chegada do plantio da safra de verão, a Secretaria de Estado da Agricultura mais uma vez está presente para apoiar o agricultor através do programa Terra Boa. É o governo do estado e as cooperativas juntos auxiliando na melhoria tecnológica e no aumento da produtividade no campo. Calcário, semente de milho, kit de insumos para forrageira, solo saudável e apicultura são produtos subsidiados pelo governo em parceria com as cooperativas. Procure um técnico da Epagre ou da cooperativa e retire sua autorização. Fecoagro e Secretaria da Agricultura, juntas em defesa da produtividade em Santa Catarina. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. Fecoagro, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. A pandemia que provocou o isolamento social mexeu com o cenário agrícola. Foi assim com o arroz, com o óleo de soja e agora com o leite. Com a produção estável e o consumo elevado, o preço acabou aumentando. Para o produtor que viveu momentos instáveis nos últimos anos, isso está ajudando a equilibrar as contas. Mas os analistas acham que o cenário deve mudar em breve. Ela é uma cadeia sensível, tem lá suas nuances, vive de sazonalidades, mas de maneira geral o leite tem ajudado na renda mensal dos produtores catarinenses. Agora, é fato que as incertezas provocadas pela pandemia deixaram os produtores mais cautelosos, principalmente nos meses de abril e maio. E isso tirou do campo alguns milhões de litros de leite. A consequência foi a falta do produto em alguns mercados, com aumento de preço. Na parcial do ano, segundo o CPEA, o valor ultrapassou os 56%. Olhando assim friamente para os números, até parece que o agricultor está deitado em berço esplêndido, mas não está. Até porque os custos de produção também aumentaram e acabaram consumindo perto de 30% da margem líquida do agricultor. E essa equação tem a ver principalmente com os insumos que são usados na alimentação. O milho grão e o farelo de soja usados nas rações tiveram um incremento muito grande. E esse cenário não deve mudar, segundo a análise de especialistas. Na realidade, a gente tem ouvido falar muito de pressão de custo de produção e de fato aconteceu em alguns componentes, sobretudo nas rações, né, que são compostas basicamente por milho e soja, mas não se compara com a rentabilidade da atividade. A maioria dos sistemas de produção tiveram um aumento de rentabilidade muito importante, sobretudo do mês de junho para cá, porque até o mês de junho o quadro de preço não era esse que é o atual também, né? E tinha pressão de custos.
Então, principalmente nesse segundo semestre, mesmo com alguma pressão de custo, a rentabilidade da atividade leiteira em poucos momentos da história foi tão favorável. O final da entre-safra e as condições do clima não devem afetar o cenário atual, pelo menos até o final do ano. A gente deve terminar o ano de 2020 com uma situação diferente da atual, certamente, e principalmente as maiores preocupações estão voltadas para o ano de 2021. Porque não se sabe como é que vai ficar a questão do auxílio emergencial, as taxas de emprego vão demorar a melhorar para a economia se recuperar, o cenário é o PIB do Brasil decrescer perto de 6% nesse ano de 2020 e a recuperação disso é complexa, né? Então, se este ano a gente pode dizer que vai terminar relativamente bem ainda para o setor leiteiro, o cenário para 2021 já é mais preocupante. Segundo a Aliança Láctea Sul Brasileira, composta por Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, os 3 estados respondem por 36% da produção nacional. Mas a região possui apenas 15% dos consumidores. Quer dizer, o excedente precisa ser vendido. Os brasileiros já consomem 170 litros per capita ano, que é um patamar bastante alto, né? Então os lácteos fazem parte da dieta dos brasileiros. O aumento do consumo depende também da renda das pessoas. Então o consumo de leite fluido, líquido, ele não tende a crescer muito, porque nós já estamos num patamar mais ou menos que satisfaz a todos. O aumento viria do consumo de derivados do leite, como queijos, iogurtes, manteigas, que são produtos de maior valor agregado. E aí, com o alto índice de desemprego, esse consumo tende a ser postergado até que a economia brasileira também decole. A grande saída para o leite brasileiro, para diminuir a volatilidade, esses altos e baixos do preço, é se conectar com o mercado externo para exportação. Como toda cultura, o leite também vive de altos e baixos. Por isso o produtor sabe que não pode se animar muito, nem por muito tempo. Com centenas de projetos parados esperando pelo licenciamento oficial, a cadeia de suínos viveu momentos de tensão nos últimos tempos. Mas aí o setor, unido diante de um propósito, usou a ciência para criar um sistema de gestão que fosse capaz de agilizar esses processos. Desenvolvido pela Embrapa com o apoio do Instituto do Meio Ambiente, essa ferramenta já está disponível no mercado. Com 20% do rebanho nacional, um dos maiores do país, e responsável por 1/4 das mais de 3 milhões de toneladas produzidas, Santa Catarina é referência mundial quando se fala em suinocultura. Aqui, a cadeia tem uma expressão singular, afinal, somos zona livre de febre aftosa sem vacinação. Isso já é uma identidade tanto. Em 2020, com a pandemia e tudo, o estado vendeu mais de 350 mil toneladas de carne suína e faturou perto de 760 milhões de dólares. Segundo o IBGE, Santa Catarina possui 8 mil produtores, entre independentes e integrados, que juntos concentram quase 8 milhões de animais. Mas para crescer, havia um entrave: o licenciamento das pocilgas. Eu disse havia, porque a Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, juntamente com o IMA, Instituto do Meio Ambiente, desenvolveram um software que vai auxiliar nas análises dos processos. Chamado de Sistema de Gestão Ambiental da Suinocultura, essa ferramenta tem o objetivo de ajudar a desenvolver o setor que andava freado nos últimos tempos, porque o volume de dejetos gerados lá no campo sempre causava uma enorme dor de cabeça ao produtor rural. Por isso, a ideia é que esse software também viabilize a cadeia, deixando-a mais equilibrada e sustentável. A Embrapa deseja que essa nova ferramenta agilize todos os processos, de forma transparente. O sistema de gestão ambiental na suinocultura, ele é composto por uma série de normas e recomendações técnicas que o projetista deve seguir para a elaboração do projeto de licenciamento ambiental. Tudo isto está agrupado em um software, o software de gestão ambiental na suinocultura, que é uma ferramenta extremamente importante para o técnico, pois facilita bastante o trabalho no momento da elaboração do projeto técnico. Também facilita muito
a ação e a atividade do fiscal, do responsável pela interpretação do projeto e pelo consentimento da licença ambiental, que é feita pelo órgão ambiental, no caso o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina. A gerente de licenciamento ambiental rural do IMA, engenheira agrônoma Gabriela Ribeiro, explica como o Instituto vai concentrar essas demandas. O IMA ele vai receber os projetos da consultoria e vai analisar o processo como um todo. Para nós foi um grande avanço em relação à questão tecnológica, porque antigamente os processos vinham em planilhas de Excel e hoje com o sistema vai ser tudo automatizado. Então isso garante uma padronização nos projetos, né? E também não vai onerar tempo, a questão do tempo, tanto para o projetista, tanto para o analista do IMA. A consultora em agronegócio, também engenheira agrônoma Cíntia Zanuzzi, acompanhou esse processo desde o seu início e entende que é uma ferramenta que coloca o Estado na vanguarda da cadeia. Para o engenheiro contratado que vai realizar o processo de licenciamento, vai auxiliar muito, porque ele só vai preenchendo os campos em que o software vai solicitando. Isso depois vai gerar um documento em PDF que ele vai protocolar junto ao processo de licenciamento. O que muda ao processo anterior, né? Antes eu fazia isso e cada engenheiro tinha a sua metodologia na forma de preencher os campos ali, né? Da instrução normativa que o órgão tinha. Hoje não. Hoje ele segue o passo a passo que o software vai solicitando a cada passo que ele dá lá para o preenchimento. Então isso reduz erros, porque ele só vai preencher o que está se pedindo no software e agiliza e padroniza o processo de licenciamento, que futuramente também ajuda muito o órgão ambiental na análise. E assim, de uma simples ideia nasceu o projeto que tem tudo para se transformar em modelo para o país. Muito grato pelo carinho e a audiência de todos. Queremos desejar uma semana abençoada e cheia de boas energias. Para rever os nossos conteúdos, você já sabe, é só entrar no site da FECOAGRO. Um grande e cooperado abraço para você e até a próxima. Tchau!